Salve, salve, minha gente! Então, questão 4. De quantas formas se pode dispor quatro pessoas em fila indiana? Então, fila indiana, né? Quatro malucos. Vamos ver quem vai ficar na frente, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro, quem vai ficar em quarto. Simples assim, né? Não, não é tão simples assim. Vamos lá. Aqui está a fila indiana de quatro pessoas. Para eu preencher uma fila de quatro pessoas, eu tenho que ter as quatro pessoas. São elas: Adriana, Bruno, Carlo, não Carlos, Carlo e Débora. Beleza? Tá aí, quatro pessoas. Então, à primeira vista, a gente pode pensar o seguinte: bem, para a primeira posição eu tenho quatro opções. Beleza, quatro opções. Para a segunda posição, qualquer uma das quatro pode ficar na segunda posição. Na terceira posição, qualquer uma das quatro. Na quarta posição, qualquer uma das quatro. Princípio fundamental da contagem: 4 vezes 4 vezes 4. Pé, errado. Não é isso, por quê? Vamos ver aqui por que não é isso. Então, vamos ver. Pelo princípio fundamental da contagem, a criação de uma fila indiana, o ideal seria que a gente separasse em etapas. Então, a etapa mais natural seria, primeiramente, escolher a primeira pessoa. E por aí vai, segunda, terceira e quarta. Então, quantas opções eu tenho para escolher a pessoa que vai ficar na frente, né, na primeira posição? Quatro, beleza. Se eu escolher a Adriana, quantas opções eu tenho para a segunda posição? Eu não tenho mais quatro. Então, observe que se eu escolher a primeira posição, a segunda não tem mais quatro opções, tem três. Ou seja, a etapa seguinte depende do que eu fiz na primeira. Tanto é que se eu escolher o Bruno, as opções na segunda etapa são diferentes. Só que, como eu já disse, não importa se as opções mudam. O que importa é que, dado que eu escolhi eu fiz a escolha da primeira etapa da construção da fila indiana, a segunda etapa tem que permanecer com a mesma quantidade de opções. Então, se eu escolho a Adriana, para a segunda etapa eu tenho três opções. Se eu escolho o Bruno, para a segunda etapa eu continuo com três. Se eu escolho o Carlos, para a terceira etapa para a segunda etapa eu continuo com três. E se eu escolho a Débora, para a segunda etapa eu continuo com três. Então, observe que para a primeira etapa eu de fato tenho quatro opções. Beleza, posso marcar qualquer um desses quatro. Uma vez que eu fiz a escolha da primeira etapa, na segunda etapa eu tenho apenas três opções. Então, se eu escolher o Bruno, ou o Carlos, ou a Débora, para a etapa seguinte vão me sobrar duas pessoas. Então, dado que eu escolho a segunda etapa, a terceira etapa tem duas opções. Independente da escolha da segunda etapa, a terceira etapa sempre vai continuar com duas opções, mesmo que as opções mudem. A quantidade da terceira etapa permanece com duas opções. Então, escolhi o Carlos, depois, dentre essas duas opções, se eu escolher o Bruno para a terceira, o último é a Débora. Se eu escolher. Opa, Danilo, ó. Ih, maluco. Não é Danilo, não. Isso aqui tem que ser Débora. Opa, vamos mudar aqui a parada aí. Esse aqui é. Ó. Ó, não é Danilo. Ó, é Débora. Débora. Débora, Débora, Débora. Então, eu escolhi esse maluco. Escolhi esse maluco. Então, se na terceira etapa eu escolher o Bruno, quer dizer que por último vai ficar a Débora. Se eu escolher a Débora, quer dizer que por último vai ficar o Bruno. Então,
Se eu escolher esse, quer dizer que para a quarta etapa tem apenas uma única opção. Então vamos ver. A primeira etapa, de fato, nós temos 4 opções. Escolhi. Para a segunda etapa me sobraram 3. Sobraram 3 opções. Sobraram 3 opções. Escolhi. Para a terceira etapa me sobraram 2 opções. Escolhi. E para a quarta etapa me sobrou uma única opção. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aí no final 24. Beleza? Uma coisa interessante, então relacionar 24, uma coisa interessante é o seguinte. Observe que faz mais sentido numa fila indiana eu escolher primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas se eu fosse bagunçado, suponho que eu tivesse, na verdade, numa Kombi, onde eu tenho a primeira fileira, que é aquela que fica do lado do motorista, depois o banco de trás, depois o terceiro banco e o quarto banco lá atrás. Então eu tenho 3 fileiras de banco, né? E eu vou colocar 4 pessoas. Aí primeiro eu vou escolher quem vai sentar no banco lá de trás. Massa, vou escolher um desses 4 aqui. Então, pro quarto banco lá eu tenho 4 pessoas. Escolhi esse. Aí agora eu não quero escolher o terceiro, agora eu vou escolher tipo quem vai sentar lá na frente, lá do motorista. Então, para o primeiro banco me sobraram 3 opções. Escolhi esse maluco aqui. Aí agora vou sentar no segundo banco, aquele que fica atrás do motorista. Então sobraram 2 opções. Escolhi esse maluco aqui. E por último banco, no caso a minha última escolha, que está no terceiro banco, sobrou uma única pessoa, que é Bruno. Observe que, novamente, pelo princípio fundamental da contagem, independente da ordem que eu escolha, aparecem os mesmos números, 4, 3, 2, 1. Então, 3 vezes 2, 4, ou seja, 6 vezes 4, os mesmos 24. Então, de fato, não depende da posição que eu escolha. O que a gente tem que tomar cuidado é que para escolher para a primeira posição, eu realmente tenho as 4 pessoas disponíveis. Uma vez que essa pessoa escolhida sentou, para a próxima posição eu tenho uma pessoa menos. Então só tenho 3 opções. E à medida que a gente vai escolhendo a posição dessas pessoas, a quantidade de pessoas para a posição seguinte vai sempre diminuindo de uma em uma. Esse tipo de exercício se resolve com um fatorial. Observe que esse tipo de conta aqui, ó, onde é um produto de números seguidos que vai do maior até chegar ao número 1, esse tipo de produto, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é chamado na matemática de 4 fatorial. Então, sempre que eu escrevo 4 exclamação, ou seja, 4 fatorial, eu estou me referindo a esse produto, ou seja, do 4 até o 1, todos multiplicados. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, se eu colocasse, por exemplo, 5 fatorial, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por aí vai. Agora sim, falou, valeu galera, obrigado pela atenção.